Olá, medibulandos e pacientes do Me Salva Medicina. Na consulta de hoje, eu vou tratar dois sintomas que causam muita, mas muita dor de cabeça em quem está se preparando para o vestibular de medicina. Nós vamos falar da colocação de vírgulas e do acento indicativo de crase. Aliás, você sofre de algum desses sintomas? Ou talvez até mesmo dos dois sintomas em questão? Então, essa consulta é para você. Você quer aprovar em medicina? Então acesse medicina.mesalva.com e se junte a esse time de aprovados. Quando nós falamos de colocação de vírgula ou do acento indicativo de crase, a gente está falando de dois aspectos que são observados na competência 1 da redação do Enem, que é o primeiro critério avaliativo do nosso texto e que vai observar se ele atende à norma padrão da língua portuguesa. Se você já vem se preparando para essa prova há mais tempo, já deve ter ciência de que a competência 1 é considerada por vários estudantes uma das competências mais difíceis da prova, se não a mais difícil, porque ela exige o domínio de vários conteúdos gramaticais diferentes e ela não tolera muitos desvios em relação a esses conteúdos. Por exemplo, basta que na nossa redação a gente apresente 3 ou mais desvios para a gente já não conseguir mais ter 200 pontos na competência 1. Por isso, hoje separei aqui 2 desvios que estão no topo da lista de desvios mais cometidos pelos estudantes, começando pela vírgula. Quando a gente estuda as funções desse sinal de pontuação, vemos que elas podem ser bem diversas no nosso texto. Por exemplo, existe a vírgula que a gente usa logo após o vocativo, que é a forma como a gente se refere a alguém. Existe a vírgula que a gente usa para listar ou enumerar itens dentro do nosso texto. A vírgula que sinaliza informações ou trechos de texto que estão deslocados dentro de uma frase. A vírgula que separa orações principais da oração subordinada e por aí vai. Os usos e as funções da vírgula são muito diversos. Porém, nem todos esses usos são necessários na hora de escrever a redação. A vírgula após o vocativo, por exemplo, é uma vírgula que não vai ser usada num texto argumentativo. Já nas redações, as enumerações são bastante comuns. Vamos pegar, por exemplo, o último tema de redação do Enem, cujo enunciado trazia a seguinte afirmação: invisibilidade e registro civil, garantia de acesso à cidadania no Brasil. Nesse tema, falava-se sobre o problema dos brasileiros que, por não terem certidão de nascimento, que é o registro civil, não conseguiam usufruir de direitos básicos relacionados à garantia da cidadania. Caso eu fosse trazer esta questão para a minha redação, eu poderia, por exemplo, fazer uma frase mais ou menos assim: a ausência do registro civil impede que o indivíduo usufrua de direitos básicos, como o direito à saúde, à educação, ao voto e ao trabalho. Essa primeira função da vírgula é bem fácil de aplicar e aparece com bastante frequência em textos. O único cuidado que nós temos de ter é que, ao final das enumerações, em vez de usar a vírgula antes do último item, a gente usa no lugar dela a conjunção e, pois assim nós indicamos que a enumeração terminou. Até aqui tudo tranquilo. Essa primeira regra foi fácil. Agora eu vou dificultar um pouco mais as coisas, pois nós vamos falar do uso da vírgula para indicar deslocamentos dentro do texto. Bora para a mãozinha? Então, pessoal, para a gente entender aqui essa função da vírgula, quando ela indica deslocamentos dentro de uma frase, separei um exemplo bem simples para a gente começar. O exemplo é o seguinte: os futuros médicos do país, no caso vocês, estão assistindo a uma aula neste exato momento. Se a gente for fazer uma análise sintática dessa oração, identificando a função de cada um dos elementos que compõem essa frase, a gente chega à seguinte análise. Na parte do estão assistindo, a gente tem aqui uma locução verbal, não é? A gente tem 2 verbos aqui principais nessa oração. O sujeito desse verbo, dessa locução, estão assistindo, é os futuros médicos do país. Então, a gente vai destacar, sinalizar aqui a função de sujeito. Os futuros médicos do país estão assistindo, e aí vem o complemento do verbo assistir. Quem assiste, assiste a alguma coisa.
No caso da frase em questão, vocês estão assistindo a uma aula. Então, uma aula aqui vai ser o complemento. No caso dessa oração em questão, um complemento indireto, porque é precedido pela preposição a, do verbo assistir. Estão assistindo a uma aula neste exato momento. Neste exato momento é uma expressão que indica uma ideia de tempo e que aqui a gente vai então chamar de adjunto adverbial. Quando a oração se apresenta na ordem que a gente está vendo aqui, a gente diz que essa oração está na ordem direta, porque a disposição dos elementos obedece o seguinte esquema. Primeiro o sujeito, depois o verbo, ou no caso aqui uma locução verbal, porque são dois verbos o que a gente tem. O complemento do verbo, se o verbo for transitivo, no caso o verbo assistir exige complemento direto, pois quem assiste, assiste a alguma coisa. E por fim, um adjunto adverbial, que é uma expressão que indica uma circunstância de tempo, lugar ou frequência, geralmente. Então, aqui nós temos um exemplo de uma oração em que todos os elementos estão no que a gente chama de ordem direta. Porém, gramaticalmente, nós podemos alterar a ordem dos elementos dessa oração, como acontece no exemplo de baixo, em que a gente tem a seguinte frase: neste exato momento, os futuros médicos do país estão assistindo a uma aula. O que mudou aqui da primeira para a segunda frase? O adjunto adverbial veio para o início dessa oração. E isso significa que esse adjunto foi, portanto, deslocado. Vamos listar isso aqui, adjunto deslocado. Se a gente tem um adjunto deslocado, logo nós temos um deslocamento. E como nós estamos vendo aqui, nós vamos justamente ver a função da vírgula para indicar deslocamentos. Então, o que acontece nesse segundo exemplo? Como o adjunto saiu da sua posição original, que era o final da frase, e veio para o início dela, houve um deslocamento e, nesse caso, então, a vírgula vai se fazer necessária. Ela vai entrar aqui nessa frase justamente para sinalizar que o adjunto adverbial foi deslocado. Trago aqui um terceiro exemplo para a gente ver que mesmo quando a gente desloca o adjunto para o meio da frase, como também é possível fazer, as vírgulas vão entrar aqui mais uma vez para sinalizar esse deslocamento. Então, o que a gente tem na terceira frase? A gente tem o seguinte: os futuros médicos do país, neste exato momento, estão assistindo a uma aula. Vejam que neste exato momento, o nosso adjunto veio agora para o meio da frase. Enquanto o adjunto não estiver no final dela, ele sempre vai estar deslocado, porque na ordem direta o adjunto ocupa sempre a última posição da oração. Então, caso a gente desloque ele para o início ou para o meio da oração, a gente vai estar fazendo um deslocamento e, nesse caso, esse deslocamento precisa ser sinalizado com vírgulas, certo? Essa foi um pouquinho mais difícil, não foi? Aqui nós vimos a importância de a gente saber reconhecer os elementos dentro de uma oração para a gente ter certeza quando deve ou não empregar a vírgula. Agora, na próxima função, eu vou dificultar a nossa vida um pouquinho mais, mas eu prometo para vocês que vai fazer sentido. Nos exemplos que a gente acabou de ver, trabalhamos com frases mais simples, geralmente compostas por apenas uma oração. Porém, quando a gente está falando de um texto argumentativo, o mais comum é elaborarmos frases mais complexas, compostas por duas ou às vezes até mesmo mais orações dentro de um período. Nesses casos, é comum recorrermos às conjunções para ligar essas diferentes orações no período e também ao emprego da vírgula para separar cada uma das orações. Tá confuso? Então vem comigo para a mãozinha de novo que eu vou te explicar. Então, pessoal, para trabalhar essa próxima função da vírgula, que é a vírgula sendo empregada para separar orações dentro de um mesmo período, vai ser muito importante que a gente saiba primeiro identificar o que é uma conjunção, porque ela é justamente um termo, uma palavra que dentro de um período exerce a função de ligar duas orações diferentes, ou seja, conectar duas orações e estabelecer entre elas uma relação de sentido.
Inclusive, o uso adequado das conjunções vai ser um critério de avaliação observado pela competência 4 na prova de redação do Enem. Então, aqui a gente começa com uma definição de conjunção. As conjunções são termos, então, que ligam duas orações a partir de uma relação de sentido e que geralmente vão ser classificadas em conjunções coordenativas e subordinativas. A diferença entre elas é que as conjunções coordenativas ligam orações que são independentes, ou seja, que têm sentido completo mesmo quando estão isoladas uma da outra. Já as orações subordinativas, elas são orações que dependem de uma outra oração para ter sentido completo. Então, as conjunções subordinativas vão justamente introduzir essas orações que precisam de outra para se fazerem entender. No caso da maioria das conjunções, principalmente das subordinativas, a gente, por convenção, costuma sempre colocar uma vírgula antes delas. Vamos, por exemplo, ver aqui uma primeira citação de uma redação agora do Enem 2020, cujo tema era o estigma associado às doenças mentais, para a gente entender isso um pouquinho melhor. Separei aqui o seguinte exemplo. O debate acerca do preconceito contra pessoas que sofrem de doenças mentais é fundamental, uma vez que tal discriminação gera dificuldades para a completa socialização desse grupo. Se a gente fizer uma análise sintática dessa primeira frase, a gente vai perceber que há duas orações principais aqui. A gente tem a primeira, cujo núcleo é o verbo ser, que está aqui conjugado na terceira pessoa, na forma de é, e o verbo gerar, que está aqui também na terceira pessoa. O elemento que está ligando essas duas orações é a locução conjuntiva, uma vez que... Por que a gente chama de locução conjuntiva essa expressão? Porque ela é uma expressão formada por mais de uma palavra. Se fosse uma palavra só, como pois, a gente chamaria de conjunção. Como aqui é uma expressão em três palavras, a gente chama de locução conjuntiva, mas ambas exercem a mesma função, que é ligar duas orações. No caso aqui, nós vamos ligar essas duas orações por uma relação de causa. Então, a causa para tal discriminação gerar dificuldades para a completa socialização desse grupo é que faz com que o debate sobre o preconceito contra pessoas que sofrem de doenças mentais seja fundamental. O que está acontecendo aqui? Antes dessa conjunção, que é uma conjunção subordinativa, a gente vê que há o emprego de uma vírgula. Essa vírgula, então, entra aqui nesse exemplo para a gente justamente separar as duas orações. A oração principal, que é o debate acerca do preconceito contra pessoas que sofrem de doenças mentais, é fundamental, da oração subordinada, uma vez que tal discriminação gera dificuldades para a completa socialização desse grupo. Então, a vírgula entra aqui como elemento que separa duas orações. Agora, vamos observar o mesmo exemplo com uma pequena diferença, que é a seguinte. O debate acerca do preconceito contra pessoas que sofrem de doenças mentais é fundamental, uma vez que, na sociedade brasileira, tal discriminação gera dificuldades para a completa socialização desse grupo. O que é que aconteceu aqui? Aqui houve o acréscimo de um adjunto adverbial. Entrou aqui uma expressão indicativa de lugar, né? Onde que tal discriminação está gerando dificuldades para a completa socialização desse grupo? Na sociedade brasileira. E como a gente havia visto anteriormente, quando o adjunto adverbial não está no fim da oração, isso significa que ele está deslocado. Nesse caso, o deslocamento precisa, portanto, ser sinalizado com as vírgulas. Então, o que aconteceu aqui? Aqui entraram duas vírgulas, uma depois da conjunção, uma depois do adjunto, para justamente sinalizar o deslocamento. E a vírgula antes da conjunção, que separa as duas orações desse período, permanece. Então vejam que nem sempre, após uma conjunção, nós vamos ter vírgula. A gente só terá vírgula depois de uma conjunção se houver algum elemento deslocado. Do contrário, se depois da conjunção a oração se apresentar na ordem direta,
sujeito, verbo e complemento, não há nenhuma necessidade de vírgula após a conjunção, e sim apenas o uso dela antes para separar as duas orações. Agora sim a coisa ficou mais complexa, não ficou? Como a gente acabou de ver, para podermos empregar as vírgulas adequadamente, é essencial termos a habilidade de saber reconhecer os elementos de uma oração, porque se a gente deixar para usar vírgulas por intuição, não vai ser uma boa estratégia. Mas sabem de uma estratégia melhor ainda? É enviar sua redação para a nossa plataforma, acessando medicina.mesalva.com. Nela você tem a chance de ter o seu texto corrigido por um time de especialistas em redação, que vão não só sinalizar os usos adequados de vírgula, mas vão também apontar os momentos em que a gente cometer alguns equívocos e, a partir de então, nos dar orientações sobre como aprimorar a escrita da nossa redação. Uma super estratégia, vocês não acham? Vou trazer aqui uma última função da vírgula bastante comum em textos dissertativo-argumentativos, que é o uso da vírgula para separar apostos. Aposto? Você não lembra mais o que isso significa? Para quem não sabe, um aposto é uma informação adicional ou complementar que a gente associa a um nome, a um substantivo. No caso da redação do Enem, é muito comum vermos apostos sendo associados a repertórios ou referências socioculturais ou no momento de a gente indicar o detalhamento do agente da proposta de intervenção. Vou trazer aqui para nós dois exemplos bem práticos disso. Na série médica Grey's Anatomy, da emissora ABC, é retratado o cotidiano de residentes de medicina em um hospital. Nessa frase, o trecho da emissora ABC funciona muito mais como uma informação complementar do que como algo essencial para a compreensão da frase. Por essa razão, a gente diz que esse trecho é um aposto que complementa a ideia da série Grey's Anatomy. E nesse caso, esse aposto, caso transcrito para a folha, precisa ser sinalizado com o uso de vírgulas. Vejamos agora outro exemplo, desta vez a partir de uma proposta de intervenção pensada para o último tema de redação do Enem. Vamos lá. Cabe à mídia, instrumento de grande abrangência nacional, divulgar campanhas que reforcem a importância do registro civil como instrumento de acesso à cidadania. Neste exemplo, o trecho instrumento de grande abrangência nacional complementa a ideia de mídia e, por isso, é entendido como um aposto. Por essa razão, essa informação deve vir entre vírgulas. Aliás, deixa eu contar um segredo para vocês. Toda vez que, na proposta de intervenção, a gente insere um aposto relacionado ao agente dessa proposta, a gente já tem um detalhamento, o que nos dá 40 pontos na competência 5. Baita dica, não acha? Chega de vírgulas, chega! Vamos agora tratar do nosso outro sintoma igualmente causador de dores de cabeça fortíssimas. Chegou a hora da gente falar da crase. Bora para a mãozinha? Então, o que a gente está vendo aqui? A gente está vendo que a letra A pode tanto exercer a função de preposição quanto exercer a função de artigo feminino. E o problema disso vai residir no fato de que muitas vezes a preposição a vai aparecer numa frase e a palavra logo seguinte vai ser o artigo feminino a. E nesses casos a gente vai encontrar o quê? Vai encontrar uma repetição, a mais a, que na fala ou mesmo na leitura pode soar estranha. Então o que acontece? Para evitar essa repetição, a gente costuma usar o acento indicativo de crase, que nada mais é do que um sinal gráfico que indica que houve a fusão do a preposição com o a artigo para evitar essa repetição. Então a crase sempre vai acontecer quando a preposição a vier seguida do artigo a, e aí para evitar a apresentação das duas letras uma após a outra, a gente apresenta a letra uma vez só e coloca o acento indicativo de crase, que é um sinal que vai então nos dizer que neste a craseado há tanto uma preposição quanto um artigo. Vamos ver alguns exemplos para entender isso um pouquinho melhor. Vou começar aqui com um exemplo do verbo assistir, que é um verbo polissêmico, ou seja, um verbo que tem mais de um sentido, mais de um significado. O significado mais comum do verbo assistir
é usar esse verbo como sinônimo de ver. No caso deste momento específico, vocês, futuros médicos do país, estão assistindo a uma aula de redação, estão assistindo a um episódio do Prontuário Med. Então, neste caso, o verbo assistir ele é sinônimo do verbo ver. E então a gramática vai dizer que este verbo, para ter esse sentido, ele precisa ser regido pela preposição a, ou seja, ele precisa vir acompanhado dessa preposição. Porque se ele não tiver essa preposição, o verbo assistir vai assumir outro significado, que é o significado de ajudar alguém, prestar assistência a alguém. Mas como não é esse o significado no contexto em que a gente está falando, e sim o significado de ver alguma coisa, então a gente vai fazer uso da preposição a. Então o que a gente tem logo aqui abaixo? A gente tem uma pequena fórmula, não é? Quem assiste, assiste a alguma coisa. Vamos agora preencher esse alguma coisa com algum substantivo. Vamos pensar, por exemplo, no que a gente está fazendo agora, que é assistir a uma aula de redação. Então, a gente vai trocar esse alguma coisa por a aula de redação, que é aquilo que está sendo assistido. Essa aula rendeu, não é mesmo? Por fim, trago para vocês uma última dica para a gente não errar mais no uso da vírgula e da crase, que é justamente tentar mapear os desvios que a gente mais comete em nossas redações. Por isso, pacientes, reforço aqui a importância de, ao receber uma redação corrigida, verificar não apenas os erros que cometemos, mas principalmente se há recorrência deles. Pode ser que de 3 desvios de vírgula, os 3 sejam relacionados à mesma função. Isso facilita muito o nosso estudo, saber justamente identificar exatamente qual é o ponto em que estamos errando. É essa revisão de qualidade que diferencia um vestibulando de medicina de um estudante que está no estágio inicial da sua preparação. Vestibulandos desse Brasil, espero que vocês tenham curtido essas nossas dicas de vírgula e crase, pois esses são 2 sintomas que geram dores de cabeça tão fortes que analgésico nenhum consegue resolver. A solução mesmo é entender e aplicar em nossos textos as regras gramaticais. E para quem quiser ter uma segurança ainda maior em relação ao uso da vírgula, da crase e de outros elementos avaliados na redação do Enem, já sabe, basta acessar medicina.mesalva.com e enviar para a nossa plataforma as suas redações para que elas sejam corrigidas por um verdadeiro time de especialistas em avaliação de textos Enem. Espero que vocês tenham anotado todas as dicas da nossa consulta. O diagnóstico foi feito com sucesso e no próximo Prontuário Med teremos novos conteúdos para vocês. Bora aprovar em medicina!